Quem possui direito a se aposentar por pontos em 2024? Neste vídeo eu vou te explicar como era a aposentadoria por pontos antes da reforma da Previdência, quais eram as vantagens, como ficou para quem não preencheu todos os requisitos até 13 de novembro de 2019, que foi a datinha ali da reforma da Previdência, como é a regra de transição, o que é que você precisa preencher. Vou te dar exemplos reais ilustrando a forma de calcular a aposentadoria por pontos em 2024, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Antes da reforma da Previdência ocorrida em 13 de novembro de 2019, a aposentadoria por pontos possuía uma numeração fixa, 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens, considerando a soma da idade e o tempo de contribuição. E olha só, o cálculo era muito benéfico. Por quê? Nós levávamos em consideração 80% dos salários, certo? Do período contributivo, descartando os 20% dos menores salários, e você receberia a sua aposentadoria de forma integral, sem a incidência do fator previdenciário. Por isso que eu já estou te chamando aqui a atenção. Primeira coisa que você precisa fazer é verificar se você possui direito adquirido a se aposentar por pontos. Se você conseguir atingir 86, caso você seja uma mulher, ou 96 pontos, caso você seja homem, até o dia 13 de novembro de 2019, você terá o seu direito adquirido, ok? Olha só, a partir da reforma da Previdência, tivemos algumas alterações significativas, certo? A principal delas, com certeza, a alteração dos pontos de forma gradual, progressiva, com o passar dos anos. A cada ano que se passa, a aposentadoria por pontos tem um acréscimo de uma unidade, tanto para homens quanto para mulheres. Ou seja, aquela numeração fixa de 86, 96 agora passou a ser variável. E também, pessoal, infelizmente, nós tivemos uma mudança na forma de cálculo. Agora nós levamos em consideração 100% de todo o período contributivo, não temos mais o descarte dos 20% dos menores salários, e do resultado desse 100%, dessa média de 100%, a gente ainda vai aplicar 60% mais 2% a cada ano que exceder o tempo de contribuição de 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Mas fique comigo até o final deste vídeo que eu vou te trazer aqui exemplos reais e você vai entender perfeitamente esta nova fórmula de cálculo. E claro, pessoal, tivemos também a implementação da carência, né, de 180 meses, tanto para homens quanto para mulheres. Então ficou assim, agora na regra de transição, para você que começou a contribuir para o INSS antes da reforma da Previdência, mas não preencheu todos os requisitos e entrou na regra de transição. Idade, tempo de contribuição mínimo para homens, 35 anos, para mulheres, 30 anos, mais a carência em comum de 180 meses para os dois, ok? Vamos lá. Olha só, pessoal. Homens e mulheres, idade, tempo de contribuição e carência, ok? Preenchidos os requisitos, você vai precisar olhar a tabela progressiva dos pontos. Começou em 86, 96. 86 mulheres, 96 homens. Só que, já em 2020, como vocês estão vendo aqui, para os homens são necessários 97 pontos, para as mulheres 87. 2021, homens 98 pontos, mulheres 88. 2022, 99 pontos, homens 89 pontos, mulheres. 2023, 100 pontos para os homens e 90 pontos para as mulheres. E agora, que eu estou gravando este vídeo em 2024, para você que caiu na regra de transição da aposentadoria por pontos, homens 101 pontos, mulheres 91 pontos. Em 2025, doutor, como que vai ficar? A gente vai ter o acréscimo de mais um ponto para os homens, ficando 102, e para as mulheres 92 pontos. Como calcular
o valor da aposentadoria por tempo de contribuição atualmente. Olha só, pessoal, como eu já tinha adiantado, nós vamos levar em consideração todo o seu período contributivo, certo? 100% dos salários. E depois, quando nós fizermos a continha do resultado, nós vamos ter que aplicar 60%, isso daí é comum para homens e mulheres, mais 2% a cada ano que exceder ali o tempo de contribuição de 20 anos, se homens, e 15 anos, se mulheres, ok? O que isso significa na prática? Como a aposentadoria por pontos exige, no mínimo, 35 anos de contribuição para os homens e 30 anos de contribuição para as mulheres, nos dois casos a gente vai ter, no mínimo, 90% para o recebimento da aposentadoria. Por quê? Os homens com 35 anos vão superar em 15 anos, certo? O número mínimo exigido, e as mulheres vão também, né, com os 30 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, vão superar também em 15 anos. Ou seja, 15 anos de superação multiplicado por 2%, nós teríamos um acréscimo de 30%. Então vai ficar o quê? 60%, que é o fator mínimo, mais 30%, tanto para homens quanto para mulheres, resultando em um cálculo de, no mínimo, 90% ali no final para a sua aposentadoria. Só que eu vou te dar agora exemplos reais e você vai entender tudo, tanto em relação a você observar a tabela progressiva de pontos, como a fórmula de cálculo. Imagine aqui o senhor Manuel. Em janeiro de 2019, seu Manuel tinha 61 anos e 35 anos de tempo de contribuição. Total, soma da idade com o tempo de contribuição, 96 pontos. Então, seu Manuel, ele preencheu todos os requisitos para se aposentar por pontos antes da reforma da Previdência. Então, ele já possui o direito adquirido. Se o seu Manuel resolver se aposentar em 2019, quando ele der entrada no INSS, o seu benefício terá que ser concedido. Só que o seu Manuel, imagine aí, ele não quis dar entrada, apesar de já ter o direito, né? Ele esperou, continuou trabalhando e veio a reforma da Previdência. Seu Manuel não será afetado, porque ele tem o direito adquirido. Mesmo que ele peça aposentadoria em 2021, 2022, 2023, ele tem direito a utilizar a regra da aposentadoria por pontos com toda a forma de cálculo anterior à reforma da Previdência, ou seja, 80% dos maiores salários, tendo o descarte de 20% dos menores salários e recebendo a aposentadoria de forma integral, sem a incidência do fator previdenciário, ok? Agora, olhem o caso da dona Luciana, que em agosto de 2019, ou seja, antes da reforma da Previdência, ela contava com 54 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Total, 84 pontos. Infelizmente, aqui, dona Luciana não tinha o número mínimo de pontos, que era 86 em 2019, então ela não conseguiu se aposentar por pontos. Logicamente, ela não tem direito adquirido. Vamos observar quando que a dona Luciana vai conseguir se aposentar? Olha só, 2021, dona Luciana continuou trabalhando, né? Completou 55 anos de idade, mais 31 anos de tempo de contribuição. Total, 86 pontos. Ela ainda não vai conseguir se aposentar em 2020, porque a pontuação agora, observem que com a reforma da Previdência, nós temos o acréscimo de 1 ponto a cada ano, a pontuação subiu de 86 para 87. Então, dona Luciana ainda não consegue se aposentar em 2020. Passamos para 2021. Dona Luciana completou 56 anos de idade e agora ela está com 32 anos de tempo de contribuição. Quando a gente soma a idade e agora o seu novo tempo de contribuição, temos 88 pontos. 2021, a pontuação é de 88. Dona Luciana preencheu todos os requisitos e ela poderá solicitar a sua aposentadoria com a utilização da regra de transição por pontos. Agora, o cálculo, como que vai ficar a renda mensal inicial da dona Luciana? Nós temos ali 60%, que é o mínimo, ok?
ok? Mais 2% a cada ano que superar 15 anos. No caso da dona Luciana, ela tem um tempo de contribuição de 32 anos. Menos 15, temos como resultado 17. Ou seja, pessoal, 60% mais 17, que multiplica 2%. 17 vezes 2, 34. 34% mais 60%, nós teremos ali 94%. Então, daquela média aritmética de 100% de todo o período contributivo da dona Luciana, a gente faz o cálculo e do resultado a gente vai aplicar 94%. Esta vai ser a renda mensal inicial da dona Luciana. E como vocês perceberam, a principal diferença na forma de cálculo é justamente, né, o pessoal que cai na regra de transição não recebe mais a aposentadoria de forma integral. Né? Dona Luciana, que se tivesse preenchido todos os requisitos antes da reforma da Previdência, ela se aposentadoria com 100% do valor do salário de benefício. E agora, né, diante das regras de transição trazidas pela reforma da Previdência, aqui na transição por pontos, Dona Luciana vai se aposentar com 94% do valor do salário de benefício. Esta é a grande diferença, pessoal. Então, eu espero que você tenha compreendido, certo? Esta é uma regra de transição um pouco mais chatinha, né, de se entender, envolve direito adquirido, envolve mudança no cálculo, progressão dos pontos ano a ano, sendo que, pessoal, temos um limite máximo, certo? De 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Com o passar dos anos, né, com o aumento de uma unidade a cada ano, nós vamos parar, né, de aumentar a pontuação quando os homens atingirem 105, né, e as mulheres atingirem 100 pontos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, quem sabe gravando um novo vídeo aqui explicativo sobre a aposentadoria por pontos. Tá bom, pessoal? Um abraço, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até a próxima. Fui!